Na página 146, irmã Eliane, você que está acompanhando aqui ao vivo. Então, vamos pensar aqui um pouquinho a respeito da linguagem do obreiro na sociedade. A linguagem do obreiro é um ponto essencial no ministério da igreja local, podendo ser definida como a capacidade que o homem tem de se comunicar com os próprios semelhantes através de sinais convencionais. Os sinais convencionais são as palavras ditas ou escritas. Neste conceito, observamos que a linguagem é um instrumento de comunicação entre pessoas. Confira nos versículos citados abaixo quais os cuidados que todo obreiro precisa ter com a linguagem. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Colossenses 4, 6. E aí lembra quando a gente falou lá atrás sobre a contundência? Ser contundente não significa ser mal educado, né? Ser franco não é ser grosso. Vindo para cá, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Efésios 4, 29. E é muito comum que as pessoas, quando peguem a palavra torpe, elas peguem o torpe apenas, Raíssa, como palavrão. E aí falam, tá vendo? Aqui está dizendo que é para não falar palavrão. Não é para falar palavrão? Também. Mas a palavra aqui, de acordo com o grego sapros, dá a ideia de palavra estragada. Ou seja, você está dando para entender, você está falando um negócio que cheira mal, algo que é ruim, algo que prejudica. Então, de repente, vamos supor, você está numa reunião familiar, sua família está lá, feliz da vida. Aí você vai e traz um negócio negativo, por exemplo, sobre a própria igreja. E aí todo mundo que estava lá feliz começa a ficar murmurando e reclamando. Ou seja, você não xingou um palavrão, mas você trouxe uma palavra estragada. Então, é importante a gente ter cuidado, inclusive, com isso. Não apenas com a palavra em si, mas com o diálogo que a gente recorre a essa palavra. Tá dando para entender? E aí nisso, seguindo, da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, ou é ou não é. Então, muitas vezes, qual é o problema? Vamos lá, imagine-se, você está pastoreando uma igreja, e você não sabe se o diácono está te ajudando ou está te atrapalhando. Você não sabe se o conselho que ele está te dando é um conselho de Aitofel. Você não sabe se a ajuda que ele está te dando é para te ajudar. Então a recomendação é que a palavra do obreiro não seja uma palavra que vai e não vai, ou é ou não é. E por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, a primeira referência é 1 Timóteo 3,8. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, fala que há o problema da hipocrisia de homens que falam mentiras. Então o obreiro não pode ser mentiroso. É aquele caso do tipo, olha, talvez eu perca a ovelha, talvez eu perca a frequência. Lembra quando a gente falou agora há pouco lá atrás, que a gente é muito tentado ao pragmatismo. Nós somos muito tentados ao que dá certo, quando a gente tem que fazer o que é certo. Só que fazer o que é certo muitas vezes vai fazer a gente perder amigo, vai fazer a gente perder relacionamento, vai fazer a gente perder uma venda. Então, nos negócios, o pragmatismo é um negócio muito forte. Qual é o problema na igreja? Não há problema de você fazer uso do pragmatismo. Só que ele não pode ser o ismo da parada. Você pode ser pragmático, mas sem ficar preso ao pragmatismo. É aquele caso, olha, isso aqui funciona, mas Deus é contra, então eu não vou fazer. Eu sei que se eu adular os marmanjos, todo mundo vai gostar de mim. Eu vou ganhar presente. Culto que vem, a casa vai estar cheia. É como, por exemplo, quer ver? Faz um evento e chama todas as igrejas do seu bairro, mas não dá oportunidade para ninguém. Agora troca. Faz um evento, chama todas as igrejas da cidade e dá oportunidade para todo mundo. Porque as pessoas, para ouvir, elas não atravessam a rua, mas para falar, elas atravessam o mundo. E aí, observa bem, às vezes você vai fazer isso, mas você tem quantas horas de culto? Vai dar quanto tempo para o pregador? Aí que está a questão. E quando o pregador começar a falar, aquela gente que cantou, falou, fez, aconteceu, aquela gente ali vai ficar sentada para ouvir a pregação?
Aí você tem que fazer um cálculo, você vai enxugar, você não vai dar oportunidade para todo mundo. Aí quem não teve a oportunidade fez o quê? Não foi. Então, observa bem que assim, a gente sabe o que funciona, mas a pergunta é o certo? Então é muito comum que você como pregador seja tentado a agradar o público e falar mentira. É como, por exemplo, aquela pessoa que fala assim, essa roupa caiu bem? Não caiu. Mas você fala assim, fulano vai ficar triste, fulano vai ficar chateado, fulano vai abaixar a cabeça, vai ficar arrasado. Eu sou do seguinte pensamento: se eu não quero uma opinião contrária, eu nem faço pergunta. Eu, por exemplo, preguei, estou vindo para casa no carro, eu não pergunto a Gisele como foi a mensagem, não pergunto, embora ela fale assim mesmo, mas eu não pergunto. Por quê? Porque ela pode dizer assim, foi uma bênção, mas ela pode falar assim, você leu pouco, né, assim, você citou, mas você não citou a fonte, você falou isso, você falou aquilo, pastor, essa palavra não fica bem. Aí nessa brincadeira tu vai começando a ficar murcho. Agora é o seguinte, se você não quer a verdade, por que está perguntando? Aí as pessoas dizem na igreja que elas estão indo para o culto porque elas querem ouvir a verdade de Deus. Tá, mas se você está todo torto, qual vai ser a verdade de Deus para você? Tá dando para entender? E detalhe, e quem está 100% certo quando vem para o culto? Ou seja, toda vez que eu vier, vai ter alguma coisa para consertar. Aí a pessoa, mas só cajadada, eu quero um pouco de mel, né? E aí nisso é importante a gente pensar que assim, eu não estou dizendo que eu como pregador tenho que descarregar em você as minhas frustrações, a minha mágoa, a minha amargura, briguei com a minha esposa e vou descontar em vocês. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que é o seguinte, como aquilo que eu falei, não vou pregar contra gato, porque eu sei que o irmão Joaquim faz gato. Eu não vou pregar contra adultério, porque a irmã Leonor, ela traiu o marido perdoou, e como eu sou pastor eu sei de tudo, então eu não posso pregar contra adultério, porque ela vai achar que é indireta para ela. Não vou pregar contra a pornografia, né? Porque o Miguelzinho, filho do irmão Juca, ele tá num problema de pornografia, e se eu pregar, vai dizer que o pastor tá falando dele. Aí nessa brincadeira, você não vai poder pregar contra pecado nenhum, porque você é pastor, você conhece a vida do povo. E mesmo que você não conheça, começa a disparar sobre o pecado, tu vai acertar alguém, meu Deus do céu. Não é? Você acha que, por exemplo, se eu sentar aqui para ouvir você pregar, não vai ter nada que vai sobrar para mim? Claro que vai. Alguma coisa na minha vida tem para ser tratada. Na minha opinião, na opinião da minha esposa tem várias, mas na minha tem algumas. Então eu não sei se dá para perceber. Tá aí, não quero dela estar aqui. Então nesse caso, ou seja, gente, ela é terrível. Eu não sei se dá para perceber que assim, gente, oi? Então, tá dando para entender? Eu não sei se dá para perceber, gente, que diante do Deus Santo a gente sempre está devendo. Mas tem gente que quer ser adulado. E aí nessa hora, às vezes, o obreiro pode fazer o quê? Mentir. Não é bem mentir, mas é mentir. Entendeu? E aí nesse caso, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Então aquela ideia de assim, uma palavra que promova a saúde, que promova a cura, que promova a restauração, que abençoe, né? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras. Então quantas vezes nós pegamos o caminho, né, de assim, parece que a gente gosta mais do debate, da discussão, do que do esclarecimento. Já viu aquela pessoa que ela gosta da treta, ela gosta da polêmica, ela não gosta da conclusão. Quando a coisa conclui, fica chata. Porque o negócio dela é a confusão, é a briga. E ao homem de Deus não convém contender. Não vem. Então, não convém. Continuando aqui, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E aí quantas vezes a gente fala algumas coisas que assim, a gente sabe que a gente está, porque palavra mexe com a imaginação. Aí às vezes a gente está falando um negócio que vai provocar na pessoa uma inclinação para o pecado. E detalhe, qual é o problema? O problema é que assim, mas todo mundo faz.
E aí complica, né? Porque palavra é como flecha, depois que foi não volta. E nessa situação, né, versículo 17, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Então a gente vai observar, né, que assim, existem coisas que você vai estar falando, mas que vai estar trazendo podridão para o corpo. Aí você vai ver, de repente, lembra da história de Naamã? Você vê, no caso dele não era gangrena, era lepra, mas só para ilustrar, por fora, um guerreiro imponente, por fora, um grande oficial, mas imagina aquele cara chegando à sua casa, sentando à beirada da cama e tirando aquela armadura e aquele cheiro, aquela podridão, aquelas feridas. As pessoas não viam, mas os mais íntimos viam que ele estava todo errado. Aí lembra, você tem nome de que vive, mas você é pobre, cego e nu. Aí todo mundo de repente está olhando assim, eu queria ser pastor dessa igreja, ou então eu queria ser membro dessa igreja, mas essa igreja não sei o que lá. Quando vai ver, está gangrenando, por causa de palavras que pode até agradar o povo, mas traz podridão. E aí é aquele caso, essas pessoas têm sua recompensa. Socialmente é igrejão, político vai lá pedir bênção, todo mundo quer estar lá cantando, brigando para cantar no domingo à noite. Mas agora, e a vida? Na peneira do Senhor, indo para o céu, quem é que vai? Daqueles milhares de membros, quantos entram? Então é importante a gente pensar nisso. E Tiago capítulo 3, versículo 6, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. E aí nessa hora aqui, Tiago já manda para todo mundo, ou seja, quem tem língua, vigia e abre o olho. Que ele deixa muito claro que é como se num navio o leme é pequenininho, mas o leme pode mudar o rumo do navio. Aí de repente você tinha tudo para ganhar e perde por causa das palavras. Então é importante a gente estar atento a isso, né? Porque independentemente se você está mal intencionado ou não, Tiago aqui pega o caminho de que é a língua. Tem língua? Abre teu olho. Mas eu não falo em Libras, mesma coisa. Não tem para onde correr, né? E aí nisso, Judas, versículo 16, são murmuradores, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Aí é aquela questão, né, daquela pessoa que se acha, e é como, por exemplo, só falta ela olhar para o céu e falar assim, sem mim nada podeis fazer, entende? E assim, aquela pessoa que ela age como se a igreja precisa muito de mim, o pastor precisa muito de mim, Deus precisa muito de mim. Eu lembro que uma vez, eu acho que eu deixei algumas pessoas irritadas. Falei, da minha boca você nunca vai ouvir Deus precisa de você. Deus é o dono do universo. Você tem que se sentir privilegiado por ser usado por Ele. Agora, desculpa, não vou dizer isso nunca. Deus não precisa de você. Deus pode querer usar você. Deus pode escolher você. Mas naquele caso, você não quer não? Ele vai lá naquela boca de fumo, levanta aquele cara lá, transforma aquele cara lá, e aquele cara se torna um profeta na mão dele, como ele fez com tantos outros aí. Por quê? Porque você estava aqui, bonitinho, engomadinho, e não se dispôs. E ele foi e pegou quem se dispôs. Então é importante a gente ter essa ideia, porque qual é o problema hoje? Pelo fato do crente se considerar cliente, ele entende que ele chegou lá, e você tem que tratá-lo como se você estivesse numa loja de sapatos. E não é bem assim. Ele é servo. E servo não tem vontade. Servo faz a vontade do seu Senhor. Como eu estou dizendo, isso que eu estou falando aqui é agradável de ouvir? Não. Eu ataquei alguém? Não. Eu disse que o povo é burro? Não. Mas eu falei, cara, você está cantando que é servo. Se você é servo, você não tem vontade. Imagina, como é que pode? Você tem uma responsabilidade com a sua igreja, mas você fala assim, não quero ir não, porque eu quero assistir o final do campeonato. Você tem uma responsabilidade. Tem gente esperando você lá. De repente precisam de você para ligar um aparelho. Sem você não tem microfone ligado, sem você não tem som ligado. Sem você não tem ninguém lá para tocar.
Por que você não chega e fala assim, pastor, eu estou saindo do cargo, porque eu prefiro sair do cargo do que ficar irresponsavelmente. Mas não, eu quero cargo, faço beiço se eu for colocado no banco, mas eu estou lá com o meu cargo e não estou nem aí. Eu não estou dizendo que você não pode sair, mas seja responsável. Você vai sair? Deixa um substituto, deixa alguém. Aí nessa brincadeira, observa bem, aí você chega e fala, desculpa, você não é servo não. Pronto, perdeu a ovelha. Aí o que vai acontecer? A ovelha está chateada, vai bater na porta de um outro obreiro, o obreiro vai abraçar, né? Porque se o obreiro for ligar para o pastor e falar que tem uma ovelha dele lá, e aí o pastor contar algumas coisas, sabe que é o seguinte, deixa para lá, desce para lá. Aí nessa brincadeira, fulano vai lá como se nada tivesse acontecido, ninguém se conserta, ninguém volta de onde saiu para se consertar e vamos vivendo. E aí, pensa esse pastor que vai ficar tudo bem, não vai. Porque aquela ovelhinha que fez com o outro, vai fazer com ele. E ele vai ficar sentido quando ela for também para uma outra igreja e um outro obreiro não ligar para conversar, para saber qual é a situação. Porque eu, pelo menos, quando alguém chegava no meu gabinete e começava, porque o pastor, eu falo, ó, fulano, você gosta de mim porque eu sou seu amigo. Mas talvez eu seja pior do que o seu pastor. Talvez você fique aqui e você não goste de caminhar comigo. Aí talvez você possa dizer, mas você foi burro. Posso ter sido. Mas eu não podia enganar. Não podia. E detalhe, vai ficar aqui, resolve a tua situação lá com o seu pastor. Vem pra cá, deixando a porta aberta lá. Agora eu pergunto, se a gente tiver essa ética toda, o povo não vem pra nossa, vai pra outra, porque sabe que a gente é chato. Ah não, não vou na igreja do pastor fulano não. Ele vai dizer que eu tenho que voltar no meu pastor, tenho que pedir perdão, tenho que não sei o que lá, tenho que não sei o que lá. Onde já se viu isso? Eu vou para a igreja do pastor Epaminondas. Ele é legal, o dízimo lá é 7%, e eu já começo cantando mesmo sem ser membro, e pô, lá tá do jeito que eu sempre quis. Aí eu pergunto, é igreja ou é um espaço de entretenimento? Né? Então, pela amostragem da palavra de Deus, aprendemos que a linguagem do obreiro não pode ser arrogante, iníqua, roedora, profana, contenciosa, mentirosa, dobre e torpe, mas temperada, santa e edificadora. O obreiro precisa ter sua língua controlada pelo Espírito Santo, não a usando para blasfemar, murmurar, oprimir pessoas, caluniar, né, difamar, resmungar, destruir vidas e famílias. Que a linguagem dos profetas de Deus seja para anunciar o Evangelho e abençoar as pessoas. Perdão, eu achei que eu tinha que gastar tempo para ler aqui, tá? Dessa vez, tá, Raíssa? Vou tentar resumir tudo, mas esse trecho eu queria ler. E aí,